pronto aí? Calma, mãe. Calma. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá! Oi! Hoje estou com o meu assistente aqui para mais um bate-papo. Nós vamos fazer o bate-papo hoje com o Oliver, que é treinador lá na Suíça. E ele vai bater um papo com a gente hoje e contar um pouco das coisas para nós. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho. Já estamos em junho, isso mesmo. O pessoal entrando aí. Oi, Thalia. Oi, Fubá. Oi, Fubá. Hoje o Oliver vai contar para nós aí que ganhou de você no golfe, viu? Olha lá, ó, o tio Fubá tá dando um oi pra você. Vai lá. Vai lá então agora. Tchau! Isso, deu tchau pra galera? E na sexta, você agora. Enquanto não der tchau, enquanto não der oi, ele fica por aqui. Pai, o papai... E aí, Patrick, como é que você tá? Tudo bem? Onde que você ganhou esse troféu? Bonito, né? Onde que você ganhou? Onde que você No campeonato. Aí, o Oli já tá aí. Vamos lá, vamos chamá-lo. E aí, Carinho, tudo bem? E aí, Fabricião, de Sorocaba, maravilha? Grande abraço, meu amigo. Carlinho, tô sentindo falta de você nos treinos, hein, meu? Olha aí pra bater um papo. O Oli já tá falando bem português, hein, cara? Já tá falando bem português. Ele sabe melhor português do que eu inglês. Sale! Oi, Fabinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oli, welcome to our bate-papo, to our chat. Yes. I'm glad to be here. Thank you very much for accept our invitation to talk, okay? You're welcome, you're welcome. I will just translate a little bit to them, okay? O Yeah, pessoal no que worries. está nos acompanhando aí, o Oli é um treinador lá da Suíça. A gente vai, ele está aprendendo a falar português, vai falar algumas coisas em português. Só um pouquinho, mas- só um pouquinho. só Tá um aprendendo. pouquinho. Mas algumas coisas eu vou traduzindo, vou perguntando em inglês, a gente vai traduzindo, tá bom? Para ser um pouco mais dinâmico. Mas e o que vocês tiverem de perguntas aí para fazer, pode fazer perguntas. Não esquecendo que hoje, sim, hoje tem sorteio do X-salada lá do Careca Burgueria, hein? O Careca, ó, tá maravilhoso. O lanche deles está especial. E hoje, um X-salada. Então, dá tempo ainda. O pessoal que quiser, ó, dá tempo de concorrer ao lanche lá do Careca Burgueria. Oli, first of all, thank you very much once again. No worries, I'm glad to be here. To see you Tô again and agradecendo to ele, talk with pessoal. you. Vamos lá. Oli, we have done this talk with our kids, from players, and also with a lot of friends. Okay. Yeah, I saw So- yesterday's Bate. You saw Bate- yesterday. Fantastic. Fantastic. Thank you very much. So it's a way we find out to, with this quarantine that stayed home, at least they're learning something. Yes. And today they can learn a little bit of English. Eu estou explicando para ele que durante a quarentena nós começamos os bate-papos, lives, né? Para exatamente transmitir para vocês algo de positivo, algo de que seja inspirador para vocês aí, não só para os nossos atletas, nossos alunos, como para amigos também, aprender um pouquinho de cultura. Eu vou perguntar para ele agora quando é que ele começou com o futebol. Se ele jogou, por que ele foi para a área do futebol. Oli, Yes, I understood. probably you understood already. Okay. Yes, how I began to. When did you start? Where did you start? Okay. Mhm. With soccer, with football, football. Yeah, football. And how did you go to coach, to be a coach? Well, okay, to make a long story short, I
I started when I was 4 years old in summer. There was this kids starting group, and I joined, and there were like here in Switzerland, a little village, 30 kids aged 4 to 6 or 7, one ball, 30 kids, 2 goals. And then after 10 minutes, my parents tell me that I got back to them, and I did not want to play soccer anymore or football anymore. And then they said, oh, no, wait, we go to another place, to Binningen, where we lived before. And then I started there. Then I progressed through the youth stages, and suddenly I went to play real football, with the men's, aged 17. And then I injured myself, so I had to do like 4 operations, and then the doctor said, okay, probably it's better to stop play football, not because you're bad, but because it's not Ele good está for you. explicando que ele começou criança a jogar futebol, né? Que os pais dele levaram ele lá, mas com 17 anos ele teve uma cirurgia. Aí o médico falou para ele, você tem que melhor separar de jogar futebol. Não porque você é ruim, mas é por causa da cirurgia. Eu já dei risada porque ele é mais ou menos. Brincadeira, joga bem. Obrigado, Fábio. And no, then, when did you start? When did you start coach? Yes, this was funny. I did not think to start coaching because I was still, I wanted still to do some sports, so I did some other sports, and then suddenly my cousin, he asked Like me, what? hey, Like what? I started playing golf. I started do kung fu, and just other sports like climbing or kayak. Ok. Ele está explicando pra gente, pessoal, que quando ele parou, né, ele não pensava em ser treinador. Ele queria continuar ativo e começou outros esportes, como golfe, que inclusive o Felipe, que está nos acompanhando, o Fubá, jogaram golfe com ele quando ele veio aqui no Brasil, né? Jogaram golfe aqui em Itapeva, e Kung Fu também ele fez, e yoga eu sei que ele faz também. Mas ele está contando como que ele foi para o futebol, né? You have to tell us a little bit, then you give us a break, so then I can translate and we go back and forth. Não tem problema. Okay, so then my cousin asked me to, because he was coaching some kids at school, like leisure time sports activities, and then he was sick or away, and he said, hey, Ollie, you know how to play football. I have a sports class there. Can you like teach them some football? And I said, I don't know. And then he said, oh, it pays you $50 an hour. And then, okay, I'm in. And then I went there, and it was really fun. I had a very good group. And then I went to Chris, who you also know, and he was then the manager of all these leisure school activities for sports. And then I said, listen, Chris, I want to join. And then he said, oh, really? And we also have a space in Binningen. Do you want to start like being a coach? And then I said, I don't know. I need to think. And then I started, and yeah, so I'm here today. And how long did it happen ago? This was, I think 5 or 6 years ago. I think we met just like the year after I started. No? Or the same year? 6, 7 anos atrás. Okay, the same year then. I met you 6 years ago already, my friend. Yes. Então, ele tá falando uma coisa, eu tô brigando com ele, que ele falou 5, 6 anos, mas eu encontrei com ele 6 anos atrás já. Ele tá contando que ele começou, que ele foi ajudar uns amigos na escola, né? E aí, na escola, o coordenador, que é o Chris, e ele falou assim, que legal que você tá ajudando. E também temos uma vaga no clube do Binningen, que é onde eu conheci ele, no qual o Fut tem a parceria junto com o Binningen.
E aí ele começou a ajudar com as crianças no Binningen, né? Mm. And how it works in Switzerland when you go to coach the kids over there? Mm-hmm. Do you need to do any course for that? Do you need to study something? How it works to coach? Eu tô Yes. perguntando para ele como que funciona para Começou. treinar, dar treinos na Suíça. Mm. So it's actually pretty simple if you're 16 or like even younger. Then you can start coaching or like as an assistant, or you can take over a group. But still, then the club does not get money from the government. So actually, you don't need anything, like any permit or coach degree. You just start coaching kids. But if you do the degrees, if you do this sessions provided by the government or the soccer association here in Switzerland, then you get some money. So this is why also why everyone here, every club wants you as a coach to do certain degrees, so that they can also make a little bit money for. Ele está explicando que para começar você não precisa ter nenhum curso, ser graduado, né? Mas para você receber algum dinheiro, para você ter algum benefício, daí você tem que participar dos cursos, das lições que são da associação, da federação, né? E todos os clubes na Suíça são federados, não tem amadores, né? Todos eles são vinculados, eles têm vínculo à federação. Obviamente que o país ele é menor, é mais fácil de se controlar isso, né? Tem uma organização. E é um país muito organizado, né? Yeah. O pessoal que está nos acompanhando e quiser fazer perguntas, a gente pode escrevendo, tá? Pode escrevendo que a gente vai perguntar para ele. Keep going, sorry. Yeah, no worries. It's also, I mean, everything is very small here in Switzerland, so it's easy to have a overview of all the coaches and all the clubs there are, and yeah, it just makes it easier probably to manage. A diferença que ele tá explicando pra gente é mais fácil porque o país é menor, né? A Suíça, ela, para o pessoal que não tem uma noção aí, ela é menor que o estado de São Paulo, né? Em proporção. Então, fica mais fácil um pouquinho de controlar. Mas mérito muito do país, né? Da federação, pela organização que eles têm, que é fantástico. So, you started to coach the little kids in Binningen, right? Yeah. Mm-hmm. And at what age? The kids? These were 10 years old. 10-year-olds. Ele começou a dar treinar para as crianças de 10 anos. So have you coached some kids that are now in some professional academies? Back at Binningen where I started, no. And then I also did not start like a long time ago. So the kids I spent time with or I coached back then are like 16 or 15 now, so they're not at the age they can progress to whatever level. But I have coached some at the football school now that are like 16, 17, 18 years old, and I coached them 2 years ago or something, and they're at FC Basel. Or now I also coach or I also do some training sessions with some
boys that are like 18, 19 or 20 years old and are playing football as a living. But in the second tier in Switzerland, but they want to go and, you know, be professional, full professional. Eu perguntei para ele, eu fiz a pergunta para ele se ele já tinha dado algum treino para alguns meninos novos, né, que se tornaram jogador. Ele explicou, obviamente, que ainda não deu tempo dessas crianças se tornarem profissionais ainda, que são novos ainda. Hoje elas estão com 16, 17 anos. Mas, na onde ele trabalha hoje, né, hoje ele não está mais no Bing, ele está no Just Football, que é um outro time, né, um outro programa que eles fazem trabalhos individuais. E ele está explicando que já deu treino para alguns atletas que estão particulares, né, que eles estão no time do Basel, no FC Basel, assim como alguns atletas que estão com 18, 19 anos e que pretendem entrar em alguns times de futebol, né? Eles jogam em alguns clubes considerados amadores para eles lá, né? Mas vinculados à federação, mas que querem seguir para outros times. Tell us a little bit about your experience in Brazil. So, eu estou pedindo para ele falar um pouquinho para nós time sobre a experience experiência dele no Brasil. Leisure time Say again, experience? sorry? Leisure time experience or football wise? Football wise, please. Okay. Okay. So the first time we went there, you invited us, me and Noel, and I can still remember the first day when we went down to the Itapeva Club, was I think, and then we met all the guys, Lucas, and all of these, Chapa, Carlinho, yes, all them guys that were there with you. I don't know what age they were back then. You were 11, probably. No, 12. Yes, 12 or 11. 11. A primeira vez que eles vieram para cá, ele veio junto com o Noel, que é o outro treinador da Suíça, foi em 2015. E ele estava falando que o primeiro momento que ele chegou no Brasil, o primeiro momento ele encontrou a nossa geração 2004, que é o Lucas, o Carlinho, o Japa, e estava lembrando quantos anos eles tinham. E eles são de 2004, a geração 2004, então, o Lucas is online. Hi, Lucas. E aí eles tiveram contato com essa geração aí dos 2004, que estava correndo atrás, né, de levantar fundos para poder viajar para Braga em 2016. Yes, right? So you help them to raise money with the bingo, huh? Yeah, to go to Braga. Yes, that was so nice to do the bingo a domingo. And, say again. Bingo a domingo. Ficou marcado para eles que eles ajudaram essa geração 2004, quando eles estavam aqui no Brasil, que a gente estava fazendo um bingo para poder viajar para Braga, né, arrecadar o dinheiro. E aí eles saíam, não sabiam falar português, mas eles saíam para lá na rua, bingo domingo, bingo domingo. Right, so how what you can tell us about the connection that you and you had with our 2004 generation, because you became very good friends of them. Yes, this was it was a little bit strange for me because I did not know like something like this, right? So I came from Switzerland where everyone knows the language, like German and Swiss German, and I mean everyone speaks a little bit of English, and then to come to a like area or a new area to meet all these kind of people, and I did not know any word in Portuguese, and then to have some kind of relationship
with them, you know, when you meet them every day, when you help them on the streets raising some money for the bingo, or like organizing some stuff, and on the being there for the futsal tournaments. And this was, it was really incredible to experience. And I mean, they were really open. They just came, everyone just came up to us and asked a lot of stuff, and we did not know what what they meant. But yes, it was really nice, and to also then have the opportunity. You gave us the opportunity to coach them like 1 day or 2 days, I think, in the futsal, and 1 day outside at the Itapevo Club. And then I think that, yeah, it was really special. And then also we went to 1 or 2 games from the, what was this, Amadorzinho, or was this the tournament? It was Mineirinho futsal. Yes, the tournaments in futsal. Mineirinho, But the, Mineirinho. Minei, okay. And then where we went with the car. Estadual, foi no estadual. Ah, yes, this, yeah. Ah, yeah, two games we went. Ele tá contando, eu perguntei para ele, pedi para ele explicar pra gente a conexão que eles tiveram junto com nossa geração 2004, né? Porque eles ficaram muito amigos dos meninos. E ele falou que é muito diferente porque ele estava no país dele, onde falava o suíço-alemão, onde todo mundo falava suíço-alemão. Lá, a grande maioria das crianças, 95% com 10 anos, 11 anos, já falam inglês, né? Perfeitamente. Então, quando ele chegou aqui, as pessoas aqui não falavam inglês e eles não sabiam falar português. Então, foi um choque muito grande. Mas que as pessoas eram muito abertas, as pessoas, os meninos perguntavam toda hora as coisas para eles. Então foi uma amizade que aproximou bastante, né? Tanto deles com os meninos, quanto dos meninos com eles, né? Eles acompanharam os meninos de alguns jogos, foi no Mineirinho, que é o campeonato de futsal regional aqui, assim como o campeonato estadual, que a gente foi jogar lá em Tatuí. E ele foram acompanhar os nossos atletas. Eu vou perguntar para ele agora, né, que eles ficaram amigos, só que isso foi em 2015. Em 2016, eles foram encontrar o nosso time lá em Braga, lá em Portugal. Right, Oli? Yes. You are understanding. Yeah. I just told them that I'm going to ask you, because in 2016, we met each other. You came to visit us in Braga, in Portugal, to support our team. Yeah. So what do you think about the experience in Braga, especially because, of course, it was not your team, your former team, but you knew all the kids. You already knew them from 1 year before, and then you integrate, you help them in everything. Yes, it was very, very nice just for me as a person to be there, and also have an experience of an international football tournament, and to be there and experience you as a coach, how you coached the kids on, you know, in various situations, not only on the pitch, but also off the pitch, when we went for lunch, or in the nights when we did this little games with them. It was just also very, very nice experience for me to experience this. Muito bom, né? Ele está falando que foi muito boa experiência para ele também, para ir numa competição internacional, né? Essa em Braga, para ver o nosso jeito de treinar, de dar treino, de ser treinador, não só dentro do campo, né, na hora do jogo, mas também fora de campo, nos momentos de alojamento, no momento de jantar e das brincadeiras que eu realizava com a criançada fora do contexto de futebol, né? It was a really excellent experience. E vale lembrar que tanto ele quanto o Noel, eles ajudaram os meninos que não tinham condições, eles abraçaram realmente a causa e nos ajudaram muito.
tanto nesse campeonato quanto no ano depois, quando a gente levou uma outra turma para ir jogar um torneio na Suíça, lá pelo clube do Birmingham. Right, Oli? I'm Yes. confident that you helped us a lot To come back, there in yeah. Braga, and also when You took the we team. went 1 year later to Mhm. Switzerland for a tournament in Switzerland. That you also help us with the organization for the kids that didn't have money. So all the support that you gave us. Yes. Yes, this was also very nice to. I mean, I can still remember we were at the first time we went to Brazil, and we went at the latter stage. I think the last few days we went to Rio together, and then there was this. You said, oh, maybe we can plan to take a team from Switzerland to Brazil, or we take one of our teams there, and then okay, this is not happening. This is one of these Brazilian crazy guys things, and Confirm, I'm crazy. Yes, well, you are, but you also make things happen. So this is, I mean, very good for the kids. Ele tá tirando sarro porque quando ele estava no Brasil, eu comentei, vamos planejar de ou um time da Suíça vir pro Brasil, ou vou pegar o nosso time e vou levar para a Suíça. Ele pensou com ele mesmo, isso é uma coisa maluca, isso é coisa de louco, esse brasileiro louco pensando uma coisa dessa, isso é impossível de acontecer. E aí nós levamos o time para a Suíça em 2017. Yes. Yes, and then when they are here, when they arrive, then yes, it was very nice. And then I think also you can see that even though if you come here to Switzerland or Germany or wherever here in this area, then people are not, or like most people are not so open, are not. They're also friendly. They're very friendly. They're also accommodating, or like they give you a place to stay, or they give you food. But it's not that like this warm feeling that you get when everyone is just like, oh, okay, come on, join and whatever. Yeah, you know. And but then you could see that a lot of people here, they really made an effort and tried to organize. And I can remember that you went with a car or with a bus to central Switzerland to see the Alps or some kind of lake. So this is yeah, it was very nice. And I mean, obviously, but I hope for the kids as well. For the kids as well and their parents that They could will never come with forget. them. They will never forget. Ele está contando que os pais na Suíça fizeram um grande esforço, todo mundo ajudou, né? Para quando a gente levou os meninos para a Suíça, por exemplo, ele deu um exemplo, né? Que os pais pagaram o ônibus para levar as crianças, fazer um passeio, foram conhecer Berne, que é a capital. Aí foram levar numa montanha para as crianças, embora fosse verão, para as crianças poderem ver neve, né, nas montanhas. Levamos eles nadarem num lago. Então ele está contando para a gente que os pais lá se uniram para ajudar a custear isso. Porque além das nossas crianças não terem todo o dinheiro, né, a diferença da moeda ainda piorava, né? Então tudo lá era mais caro, muito mais caro para a gente. Oli, now you have to tell us how you have learned Portuguese. Well, you've not heard anything, right? You speak very, very good. Eu estou perguntando para ele como que ele aprendeu português, porque ele fala muito bem português, gente. Incrível. E muito rápido, ele aprendeu muito rápido. Well, okay, at the beginning when I went there first, then it was easy because everyone was open and everyone was talking, and then I also liked the experience to learn some language, and was nice to then be able to talk to everyone.
then I think I learned maybe 100 words or something, and then I stayed learning with an app on my cell phone, and then yes, then we went back to Portugal, so I could use. This also was a good experience. And then Ele aprendeu muito no aplicativo, gente. Ele ia trabalhar no trem e ficava no aplicativo. Aprendendo coisas produtivas. Aqui a gente só fica vendo as porcarias da vida, né? yes. And then now, I need to practice more because I'm staying with a Brazilian girlfriend, I think, for the rest of my life. Olha, o cara apaixonado. O cara tá apaixonado, gente. Já vou contar isso já. But you came the second time in 2018, right? Yes, I think. Em 2018 ele veio pro Brasil de novo para passar o Réveillon. Yes, exactly. Olha, look this who was is online now. so... Look who is online. Ei, Joel, tudo bem, Joel? Como é que você tá? O Joel é um atleta esse que entrou agora aí, é um atleta lá de Portugal, de Braga, né? Jogou com a gente no Braga Cup e hoje ele é atleta do Porto. Joel, eu estou batendo um papo hoje com o Oliver, que é um treinador da Suíça, que estava lá no jogo o qual você brilhou, meu amigo, o qual você estava jogando para o time do Pintas e acabou perdendo o primeiro jogo para a gente, mas ganhando a final depois, com muitos méritos desse atleta. Oli, Joel is the player that we play against in the final, and he scored the goal, the winning goal against us in the final, the last goal that gave them the victory and the trophy. Well, good for him. What a great for us. meeting, And he's playing for Porto now. No way. Joel, um grande abraço, meu amigo, e não esqueça a minha camiseta autografada, hein? Você me deve uma camiseta autografada ainda. Um grande abraço para Portugal aí, pessoal em Portugal. O Joel que sempre nos acompanha. E podemos marcar um bate-papo, viu, Joel, também, uma conversa, um direto. Oli, you told us that you came the second time, and then you came last year again. Yes. For the third time. Yes. Ele veio em 2018 para 2019 e 2019 ele veio de novo. And then in 2020, this year in February, I came again. E esse ano, no começo, ele veio de novo, gente. Mas tem uma razão para tudo isso. There's a reason for that. Yes. I wanted to see you and Mariana and Ben. A razão, gente, que ele veio para cá é porque ele se apaixonou por uma brasileira. Acredita ou não? Se apaixonou por uma brasileira. Incredible. Incredible. Yeah. Tell us, this is a pure love. Yes. Eu tô brincando com ele que isso é um amor puro. Oli, we want to talk a little bit more about Swiss soccer, Swiss leagues. How it works, for example, if a kid wants to come to a professional team. Eu estou perguntando para ele como que funciona no futebol na Suíça se um jovem, uma criança quer jogar para um time profissional. Como que funciona? Okay, I mean, first there is some sort of two separate leagues or two separate competitions. One is like for everyone to join, so SC Binningen or Fuji or everyone who is in a village team or whatever in this federation, then they can have competitions. And then there is all the professional clubs, and maybe they have also one or two sort of
clubs that are associated with them. Like here in Basel, there is FC Basel, the professional club, and then there's two more not professional clubs, but they are associated with FC Basel, and they can also enter some of the championships that FC Basel play. So also to make this shorter, like every professional Swiss team in the Swiss Football League, in the League One, they have their academies in one competition, and all of the non-professional football clubs in Switzerland, they have their teams in a non-professional league. And the non-professional can play the professionally only if they have connection with some. Yes. Yeah. Perfect. Exactly. Ele está dizendo que os clubes lá têm duas vertentes, né? Dois caminhos. Tem os times profissionais, que são da primeira divisão e tudo mais, né? E tem um outro campeonato que todos os outros podem participar. Todos os outros que não são profissionais, que são amadores ou semi-profissionais. Esses clubes só podem jogar a liga dos profissionais se eles tiverem alguma conexão com algum clube que é profissional. No caso, lá em Basel, tem que ter conexão com o FC Basel. What teams they have connection? FC Concordia? Old Boys and Concordia. Old Boys. Yeah. Então, é o Old Boys e o time do Concordia. São os dois times que têm a conexão com o Basel, né? Então, as crianças, eles jogam os times amadores, podem ser um passo ir para o Concordia ou para o Old Boys e depois ir para o Basel. And about the kids, about the kids who can enter. Exactly. Yes. So there is also a change going on now. We don't know about how much this is going to change, but for now, how it was now and in the past is like there were some people who were scouting, and then they scouted the boys and girls, and then they like transferred them to FC Basel or Old Boys or Concordia, and then they could enter these competitions with those teams. And all of the other kids, they are playing in the non-professional like competitions. Ele está explicando que as crianças eles são por scout, né, por olheiros também, né, eles acompanham os jogos, tudo mais. E é um sistema muito próximo do que acontece no Brasil. Acontece que lá eles monitoram muito mais e a facilidade deles acompanhar os jogos lá é muito maior porque o país é pequeno, as cidades são próximas. Então, a viagem dos olheiros fica muito mais fácil de se chegar. E aí, respondendo ao Daniel Pulpo aí que perguntou, ó, mesmo se ele evoluir e não vai para a Série A, ele vai para os times sim. Conforme ele vai evoluindo, ele vai para os clubes melhores também. Com certeza, um jogador bom tem que deslanchar. Just change a little bit the conversation. Have you studied in a school beside Spiegelfeld? No, I did not, because I was living in another city, another village before, but I coached when I was coaching the school kids in Binningen, beside Spiegelfeld. Ok. Eu perguntei para ele se ele estudava na escola que é do lado do campo onde eu conheci ele, né? Que é Spiegelfeld, é o nome do estádio lá do time do Binningen. E ele falou que estudou em outra escola, mas que eles davam treino nessa escola. E lá perto moravam vários jogadores que jogavam para o Basel. Tinha também um jogador da seleção da Suíça, que volta e meia estava lá junto com o primo, né? E então, bastante gente conhecida ali perto. Inclusive o jogador de tênis, o Roger Federer, que cresceu na área lá onde eles
onde é o clube, onde ele mora, pertinho de onde ele mora, lá por sinal. Right, Oli? Yes. Roger Federer is from the village, This the area. where you live. Yes. Yes. And also Kobe Bryant went to Spiegelfeld. Sorry, I didn't hear. Kobe Bryant, the professional basketball player who died. Kobe Bryant, really? Yeah. Yes, he went to the Spiegelfeld. Oh, I didn't know that. Eu não sabia, ó. O Kobe Bryant, jogador de basquete, estudou lá na Suíça, na escola onde ele deu treino. Fantástico. I didn't know that he had lived there, studied there. Yeah, yes, I think it's because of his dad. He was working here or something. They were not living for a long time here. Okay. That's great. Fantastic, huh? Famous people like Yes. Kobe, Kobe Bryant, Federer. Fiz a brincadeira com ele que pessoas famosas que vivem lá, ele, o Kobe Bryant, o Roger Federer, que estudaram lá na escola, que ele trabalhou. Oli, how do you see the Swiss soccer? A lot of people, they don't know, but the Swiss national under 17 won a World Cup. So Yes. do you think they can do to semifinal, final, World Cup final? Eu estou perguntando para ele se ele acredita que a seleção da Suíça, como que ele vê a seleção da Suíça hoje, e se ele acredita que eles possam chegar numa semifinal ou final de Copa do Mundo. Muita gente não sabe, mas a Suíça foi campeã do mundo no Sub-17, na Copa do Mundo Sub-17. Não agora, recentemente, obviamente que o Brasil ganhou o ano passado, mas alguns anos atrás foi a Suíça campeã. I think it's very difficult because, let's take Brazil for an example. Okay, there were Casemiro, Alisson, Neymar, and Coutinho in the same team at the under-17s, but then there is so many more players, and in Switzerland there is like this generation and then not many more players that are on that level or are going to be or progress to this level. So it will always be very difficult for us to at the let's say real World Cup, where not the under 21s or under 17s or whatever. There it will be very difficult because from the stage under 17 or even under 21 to real professional football is still a big gap, and then you have to progress so much. But I think here in Switzerland we do a good job to educate or to progress some kids and footballers or like every kind of sports. And I don't know. It's everything is changing a little bit now, or I can also feel since I started to coach in Switzerland, there has the way to coach and the way to progress players changed like so many times. So, ele está contando, né, a minha pergunta de se ele acreditava que a seleção suíça pode chegar numas finais da Copa do Mundo. Ele explicou que a geração que ganhou a Copa do Mundo foi uma geração muito boa. Porém, existe um espaço para as outras gerações que não são tão boas assim. Então, quando essa geração passa a ser adulta, ela não é sozinha, ela se unifica com as outras gerações, né? E aí é onde fortalece um time para a Copa do Mundo. E, infelizmente, na Suíça eles tiveram uma geração apenas e não tiveram outras que tão forte quanto essa. Mas, em 2014, eu estava aqui no Brasil e fui no jogo da Suíça, torcendo para a Suíça contra os argentinos. E a Argentina ganhou na prorrogação
1-0 na prorrogação, quase que a Suíça levou. E teve chance ainda. Did you understand that, right? Yes, in the last second they scored. Yeah, in the last moment. Mas eu confesso que sempre estou torcendo para a Suíça. Copa do Mundo na Rússia, Brasil e Suíça na arquibancada, eu fiquei com o coração partido. Que eu estava, obviamente, que eu queria que a Suíça também prosseguisse na competição, assim como o Brasil, é claro, né? Claro. Yeah, for me it was always the same. I think I started to look up to and love Brazil football when I like in 1998 or 1997, and if you if you now look into my wardrobe, there is like so many Brazilian shirts, and yeah, and obviously some Santos shirts. I will let you answer our student Danielle that made a question to you. Hi Danielle, how are you doing? Aí, Daniel, ele acabou de te responder aí, ó. Muito bom, Daniel, participando e em inglês, hein? Yeah, in English, very bola. very good, very good. Muito bom, muito bom. Yeah. Oli, who you think is the best player right now In the world? in the world? Eu tô perguntando pra ele quem ele acha que é o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. And ever. No, I mean, this is a question I don't like because, I mean, right now, who is the best? The best that are playing are the Germans. You know, no one else is playing right now. So someone in the German league probably is the best right now. Eu perguntei pra ele quem que é o melhor jogador atual. Ele falou, atual não tem nenhum jogando, só a Bundesliga tá jogando. Então, provavelmente é algum jogador da Bundesliga que é o melhor. Daniel respondeu. Very good. I'm fine, thanks. Very good, Daniel. Very good. Do you have any idol like in soccer or in football that it was an inspiration? Former days when I also played. Anytime. Yes, I mean, when I started playing, it was like 1994, 95, and then Brazil was the ultimum. So I remember Romario or Ronaldo and Bebeto and all this generation. This was like a very like crazy inspiration for me. I don't think not just even the players, but also the Brazil emblem. You know, the Brazil not flag, but this football sign. This was something I really admired and was like just the sign was a inspiration for myself. And then I also always had the yellow jersey, the yellow Brazil shirt, and maybe when I progressed as a player was like Roberto Carlos, and because I always played at left back or right back then, or Alessandro Nesta from Italy, and then later Ronaldinho for sure. Eu perguntei para ele se ele tinha algum ídolo, algum jogador que inspirou ele. Ele falou que quando ele era novo, a geração do time do Brasil, né, Romário, Bebeto, Roberto Carlos, foi uma grande inspiração para ele, ainda mais que ele jogava de lateral, né? Ele jogava sempre lateral direito, esquerdo, então foi uma inspiração para ele. E ele marcou um gol aqui em Itapeva, hein? Marcou um gol aqui jogando uma bola aqui, um amistoso.
foi cruzar a bola e a bola entrou no gol. Ah, olha. That Remember was a that? beautiful goal. A beautiful goal. Beautiful goal. Ele veio a primeira vez para cá, pro Brasil, né? E a gente foi bater uma bola com o pessoal num amistoso com outra cidade. E aí no jogo ele entrou de lateral, foi para a linha de fundo, foi para cruzar, cruzou. A bola foi no ângulo, golaço. Sem querer, sem querer. Yes, I wanted it. I won. But it counts. The most important it counts. Yes. Falei que o mais importante que conta, o gol sem querer também conta. So, do you have plans? We know that right now it's impossible, but do you have plans to come back to Brazil? Perguntei se ele está com planos de voltar para o Brasil. Well, for the ones who really were watching and close hearing what I was saying, then for sure I will return to Brazil. I think I need to. This is I cannot say no. Here's your second home already. Yes, it was before, and now it's I have no choice. Eu falei que agora aqui é a segunda casa dele, né? Que ele comentou que, como ele já explicou antes, que agora ele está com a namorada brasileira, então ele pretende voltar logo para o Brasil. Mas eu vou contar para vocês que quando ele veio a primeira vez para o Brasil, vou perguntar para ele, depois eu conto. Do you remember when you came the first time in Brazil? Brazil was not the first choice to come to Brazil. No. You didn't have Brazil on your list. Well, for I mean, country to visit. I mean, I never had any list of countries to visit. I did not want to go to Machu Picchu, or to China, the Great Wall, or whatever, to Thailand. I did not. And then yes, I remember. I really remember the day, and I really remember where we stood on the Spiegelfeld, on the artificial grass, when you said, "Hey, what are you doing then and then? Don't you want to come over one time?" And then, yes, maybe it will be good. Yes. So, yes, I never thought to go over to Brazil or South America. And then, now, yes, I have no other choice. Ele respondeu que ele nunca tinha pensado antes em vir para o Brasil, né? Até o dia que eu acabei convidando ele com o Noel, outro treinador amigo nosso, para vir visitar para o Brasil. O Brasil nunca estava nas preferências dele. Agora ele já está virando brasileiro. This one, Fer Lopes, that is writing, it's Padre's brother. Ah. Okay. Padre's brother. Big Lope, como é que você está, Big Lope? Tudo bem? Before we finish, we're almost done with our time. Mm-hmm. We are doing. They have the burger place here. They're chopping someone to win today. I'll get my list here now. Then you have to tell me a number, okay? Okay. What Just give me one moment. Just give me 1 moment. I'll get the list. Let me see my list. Blá, 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 blá. Para as pessoas que compartilharam o link de hoje e também estão seguindo o Careca Burgueria e também o Fut Craques, óbvio, vai concorrer agora. Please choose a number between 1 and 20. Escolha um número entre 1 e 20. 16. O ganhador de hoje, eu vou conferir se ele está seguindo. Espera aí que eu vou conferir se ele está seguindo. 04
04_Luiz Felipe. Você ganhou um X-salada do Careca Burgueria hoje, hein? Parabéns, show de bola. Sensacional. O pessoal que está nos acompanhando aí, ó. Amanhã nós temos outro bate-papo, tá? Amanhã, 8 horas da noite, vai ser com o jogador de futsal profissional da seleção brasileira. Você mesmo, Luiz, ó, o Luiz aí, ó, ganhou X-salada. Amanhã vai ser com o jogador da seleção brasileira de futsal, o Xuxa, tá? O Xuxa, ele é de Sorocaba, uma história muito bacana, muito legal, e vai compartilhar, vai contar um pouquinho da história dele amanhã pra gente. Tem aí, jogou na Espanha, joga hoje no Joinville, lá em Santa Catarina, e vai contar pra gente. E também vai ter sorteios, tá? Amanhã, quinta e sexta também tem outros sorteios. Então, participem, certo? Vou agradecer agora o Oli. Oli, our time is almost over. I have to thank you so much to attend our great talk today. Yes, it was And nice to talking tell to us you. a little bit your experience. Thank you so much. And we hope to see you soon here in Brazil. Okay? Yes, And you will. to bring your experience and teach our kids here. Tô agradecendo ele, obrigado por tudo. Esperamos que ele venha para o Brasil muito em breve e até para ele poder dar treino para os nossos atletas aqui no Brasil. Pode deixar, Fubá, nós vamos tentar, Fubá, fazer mais algumas lives em inglês aí. Your turn now too. Fubá just wrote he needs to learn English. Yes. Oli, thank you Okay, very much once yes. again, okay? Yes, it was very nice to talk to you again and seeing you. And yeah, I hope to come back to Brazil and see you there. To all our friends, international friends that are watching us, thanks so much. Tomorrow we have another chat, another live. I hope to see you here again. Oli, big hug, my brother. Grande Take abraço. care, my Swiss brother. Yeah. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Amanhã, com o Xuxa, jogador profissional de futsal, aqui mesmo. Então amanhã, não deixem de acompanhar. Nós temos o bate-papo com o jogador da seleção brasileira de futsal. Tá certo? A todos vocês, um grande abraço. Daniel, você está de parabéns por ter conversado em inglês, escreveu aí em inglês para ele. Show de bola. Before I forget, send a big hug to your parents, okay? I will. And you too, everyone I know. Take care. Okay. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos.